Lucas capítulo 20. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 37. Ensinar e evangelizar eram as duas principais ocupações de Jesus. Doutrinar um povo cujas raízes estavam firmes em tradições humanas não era tarefa fácil. Jesus era constantemente arguido pelos líderes judeus para verem se o apanhavam em alguma palavra. 3 questões foram levantadas neste capítulo: a origem da autoridade de Cristo, a questão do tributo e a descrença dos saduceus, que diziam não haver ressurreição. Os principais grupos religiosos da época se uniram num mesmo objetivo: eliminar aquele que ameaçava sua religião legalista e fria. Israel teve a oportunidade de ser neste mundo luz em meio às trevas espirituais, de promover o evangelho da salvação em Cristo, alcançando os 4 cantos deste planeta. Mas sorrateiramente deu as costas ao Senhor ao rejeitar os apelos do Espírito Santo, maltratando e ignorando os profetas, um após o outro. Uma religião orgulhosa e ritualística tomou o lugar da religião pura e sem mácula, Tiago capítulo 1, versículo 27, tornando a maioria insensível à essência do verdadeiro evangelho do reino, alargando as fileiras para os que se fingiam de justos. Saduceus significa literalmente justos. Aquela classe religiosa era composta por homens que diziam não haver ressurreição, o que implicaria em um grande entrave na fé de muitos se esta mesma ideia se estendesse para a ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Como uma vinha bem plantada, Jerusalém tinha tudo para ser a capital da verdade. Entretanto, seus lavradores se acharam no direito de agir conforme a vontade de seus obstinados corações. Como iriam dar ouvidos às mensagens proféticas se negavam-se a ouvi-las? Como reconheceriam a Jesus e aceitariam as suas palavras se mantinham seus olhos cerrados na escuridão de sua dura cerviz? E ao ouvirem do destino final de sua apostasia, simplesmente desdenharam. Tal não aconteça. Sabem, amados, a realidade de Israel infelizmente não ficou no passado. Temos hoje uma grande parcela do mundo afirmando ser cristã, enquanto faz de Cristo um gênio da lâmpada. Querendo apenas ouvir o que é agradável, fazem da Bíblia um livro de autoajuda e não a palavra de Deus. E quando é proferida alguma palavra de advertência, esta é considerada dura demais de ser ouvida, cauterizando ainda mais o coração. No devido tempo, Cristo foi enviado à terra a fim de tomar sobre si o nosso castigo para que possamos receber a recompensa que Ele conquistou. Já estamos separados do nosso Pai por prazo considerável e precisamos permanecer firmes em Cristo como quem vê aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Ser cristão não é ser um pacote de tradições, mas uma testemunha da verdade. Se fingir de justo pode até enganar os homens, mas jamais poderá enganar aquele que sonda os corações. Jesus ensinou o caminho de Deus segundo a verdade, e Ele mesmo afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Jesus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. A sua palavra é a verdade.
João capítulo 17, versículo 17. Porque é a respeito dele que a palavra testifica. João capítulo 5, versículo 39. Liberdade, portanto, não é viver conforme a minha própria vontade. Isso é escravidão. Liberdade é experimentar Jesus Cristo, a verdade que liberta. É apreciar a sua palavra tal qual ela é e aceitá-la como oráculo de Deus para a minha vida. Um dia, Jesus irá olhar para os lavradores infiéis de todos os tempos e terá de dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. E dizer, tal não aconteça, ou Deus me livre, de nada vai adiantar. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, ouvirão o terno convite de Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 ao 17. Logo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó voltará. Guardai-vos, pois, de exercer justiça própria, mas que nossa vida seja simplesmente a manifestação de quem foi salvo pela justiça de Cristo. Eis a verdade que liberta. Vigiemos e oremos. Bom dia, libertos pela verdade. Rosana Garcia Barros.